A partir do momento que você se dispõe a representar uma causa e trabalhar em benefício do próximo para tentar diminuir as desigualdades sociais que existem e as desigualdades no acesso a tratamentos adequados para uma determinada população, você começa a encontrar outras pessoas maravilhosas que têm os mesmos objetivos e fazem esforços semelhantes por todo mundo. La Alianza Latina está formada por 110 organizaciones miembros de 21 países que representan a millones de pacientes. El mayor beneficio que nos otorga Alianza Latina es conectarnos con organizaciones que están trabajando en lo mismo que nosotros. El poder interrelacionarnos y conocer a nuestros pares en los diferentes países, aprender de sus experiencias y nosotros poder brindarles las nuestras para que entre todos las organizaciones nos fortalezcamos y tengamos una única voz. La Alianza Latina constituye un proceso de construcción colectiva que nos permite entender las dificultades y las diferencias y las necesidades de lo particular a lo general. O projeto Alianza Latina, cada vez mais, ele está se fortalecendo na medida que os seus membros se fortalecem. Por medio de Alianza Latina aprendimos que juntas somos más fuertes y lograremos mucho más por el bien de todos los pacientes de enfermedades crónicas. La acción que nosotros hicimos junto en Panamá fue participar en la Mesa del Diálogo por la Salud para establecer políticas públicas convocadas por el gobierno. Nosotros presentamos el proyecto Manual para la Felicidad al Premio Alianza Latina 2015. El proyecto fue seleccionado entre los 5 finalistas y recibimos el premio ganador, un incentivo económico que nos permitió desarrollar este proyecto y llevarlo a los pacientes y a muchas empresas en Bogotá, Colombia. Nós do GAS aprendemos bastante durante o programa e o grupo passou a se desenvolver melhor, mais profissional, buscando objetivos claros e trabalhando ferramentas realmente que nos auxiliam no desenvolvimento da associação. É muito importante que o esforço realizado pela Aliança Latina esteja alinhado com os desafios do milênio e também a agenda de propostas da Organização Mundial da Saúde. O nosso próximo desafio agora é estreitar o relacionamento com as sociedades médicas, com a academia e com os órgãos governamentais, que já perceberam a nossa presença e precisam se abrir mais para colaborar com essas diferentes organizações que estão se fortalecendo na América Latina. Alianza nos enseñó a hacernos visibles, a que todo el mundo nos conozca, a que los hematólogos nos conozcan, a que los pacientes nos conozcan. Alianza Latina representa para mi organización avance y actualización. Es lo mejor que me ha podido ocurrir en mi vida, incluso por mi salud y por la salud de los demás pacientes. He aprendido mucho en Alianza durante 10 años. La Alianza Latina para mí significa unión. Olá pessoal, estamos aqui em mais um dia de debates no 15º Fórum da Aliança Latina. Fórum 15 de Alianza Latina. Vai trazer hoy nuestro como panel tema a visão dos tiene la pacientes visión no de los centro pacientes en das el causas centro de de las saúde. causas de salud. E a ideia dessa roda de La conversa idea de virtual esta é charla trazer a virtual experiência de es cada dos hablar nossos de la convidados experiencia como de cada uno pacientes de e nuestros lideranças para invitados discutir como a pacientes y importância
líderes para discutir la importancia de los pacientes en el centro de las decisiones y proyectos de las causas, asociaciones y apoyo al paciente de forma transversal, representando todas las patologías de la red Alianza Latina con una mirada para los subgrupos. Y aquí hoy estoy yo, Eduardo Frois, presidente de ABRAST para las enfermedades hematológicas, las enfermedades raras representadas por Julia Assis de Allende, cáncer representado por nuestra querida Melissa Ribeiro de ACBG y las enfermedades crónicas representadas por nuestra amiga Ana Lúcia Marsal del grupo PAR. Bienvenidas a esa nuestra discusión. Es un placer recibirlas en nuestro foro de Alianza Latina. Para empezar, me gustaría hablar con Ana Lúcia Marsal preguntándole lo que puede compartir su historia personal, cómo llegó al liderazgo de esta organización de salud, cuáles fueron los retos personales y de la organización y cuáles las organizaciones. Olá. Primeiramente, eu quero agradecer a Aliança Latina, agradecer em nome do Eduardo, um grande parceiro, e pela oportunidade de compartilhar a minha história. Eu sou Ana Lúcia Marsal, tenho 48 anos, casada, e há 18 anos eu convivo com uma doença reumatológica rara chamada esclerose sistêmica. O que é esclerose sistêmica? Trata de uma doença reumática crônica caracterizada por alterações vasculares, produção de anticorpos dirigidos ao próprio organismo e aumento da produção de tecido fibroso, quer seja na pele ou em órgãos internos. Então, por volta do ano de 2000, eu vivi uma vida tranquila, podíamos definir como normal. Moro no interior do estado de São Paulo, trabalhava, e somente depois do casamento é que eu tive a oportunidade aí de estudar. Eu comecei a ter alguns sintomas, minhas mãos e pés ficavam roxas, a minha pele coçava muito, eu sentia que estava esticando, procurei vários médicos, comecei a ter refluxo gástrico. Praticamente eu não podia me alimentar à noite, né? E por uma providência divina, uma amiga do ensino médio, que eu fui conseguir terminar só depois do casamento, a Ana Regina, ela era secretária numa clínica de reumatologia, clínica PTAN. Ela precisava de alguém que substituísse ela nas férias. Eu aceitei e foi assim que eu tive meu diagnóstico. Graças ao olhar atento dos reumatologistas, Dr. Flávio e a doutora Fabiola, que observando as minhas mãos com Renault, me chamaram para um exame físico no final do expediente. Após alguns exames rotineiros, eles decidiram que eu deveria ser encaminhada para o Hospital de Clínicas de Ribeirão Preto, e foi lá que eu consegui fechar o meu diagnóstico e comecei também uma saga junto aos meus familiares. Eu preciso dizer que esse hospital salvou minha vida. Eu tive um diagnóstico rápido para o padrão de uma doença rara. E em 2002, eu internei e era muito difícil, não existia smartphones nessa época, né? Em 2002, computadores não era acessível, internet não era acessível, mas enquanto eu não tinha acesso à informação, eu tinha acesso ao meu diagnóstico, eu conheci nessa minha trajetória um homem chamado Sr. José Marcos Rodrigues dos Santos. Ele é um homem de 1,5 m, frágil, de aparência frágil, mas ele é um gigante que convive há 50 anos com artrite psoriásica. E ele queria montar um grupo em Ribeirão Preto, nos moldes do que já tinha em São Paulo e no Rio de Janeiro. E foi aí que a gente iniciou
as discussões e as tratativas e reuniões para criar o Grupo de Apoio ao Paciente Reumático de Ribeirão Preto, que foi fundado em 4 de julho de 2004. No início, todo o nosso trabalho era presencial. Em 2006, junto com outras associações do Brasil, foi criada a ANAPAR. O Sr. José Marques foi o primeiro presidente da Associação Nacional, mas a saúde frágil fez com que ele tivesse que se retirar, nem assumindo a presidência, e a dona Abigail, saudosa dona Abigail, acabou levando em frente o trabalho da ANAPAR. O Grupar só tinha um recurso digital, e eu friso isso porque isso vai fazer toda a diferença lá na frente. Nós só usávamos e-mail, a gente não tinha nenhum trabalho digital. Mas o nosso trabalho foi crescendo. Em 2010, 2009, final de 2009, eu tive a oportunidade de assumir a presidência da associação. No Fórum Nacional em Brasília, das Associações de Pacientes de Reumatismo, eu conheci uma pessoa, uma blogueira chamada Priscila Torres, uma jovem de 26 anos que descobriu artrite reumatoide, criou um blog, artrite reumatoide, também tinha um grupo chamado Encontrar, uma pessoa muito digital e eu uma pessoa totalmente presencial. Fomos atraídas logo de primeira, iniciamos um namoro e o casamento ocorreu e dura até hoje. O Grupar Encontrar é um grupo que trabalha forte com as redes sociais, consegue mesclar atendimento presencial com digital. Somos o maior grupo falando nas redes sociais de artrite reumatoide no Brasil. Em 2012, teve um outro marco na nossa vida. Fomos apresentados à Aliança Latina. A Aliança Latina trouxe uma outra visão, ampliou o nosso olhar para as realidades fora do Brasil. Aprendizagem, esse foi o principal ganho com a nossa participação no Fórum da Aliança Latina. Experiência, várias oportunidades de conhecer histórias diferentes. É claro que, para nós, associações de pacientes, uma situação que pega muito é o financiamento. É sempre um ponto muito importante. Mas também nós temos que agradecer as parcerias que são feitas, parcerias com sociedades médicas, parcerias com outras associações, parcerias que possibilitaram a gente alcançar milhares de pessoas. E aos poucos, também com a ajuda da Aliança Latina, a gente descobriu o que era advocacy, que também é uma habilidade que acabamos descobrindo que nós já tínhamos, nós fazíamos advocacy, mas a gente não sabia como fazer, não sabia direito o que era, mas a gente sabia atuar, mas não sabia o nome correto, né? A defesa do direito à saúde, a defesa do direito das pessoas terem, aqui no Brasil, o SUS, né, que é equivalente o maior plano de saúde ou o maior sistema de saúde do mundo, fomos entendendo aos poucos que somos uma voz forte, que somada a muitas outras vozes chega muito longe. A capacidade de cooperação é uma qualidade muito importante na nossa associação. O Grupar Encontrar, junto com outras associações, criou uma rede chamada Rede Paulista de Associações de Pacientes. Essa Rede Paulista é composta pelo Grupar Encontrar, Grupasp, Superando Lupus, Vidas Raras e Abrapes. Nós trabalhamos em rede, e isso faz com que a gente chegasse até o Conselho Nacional de Saúde, pela representação da Superando Lupus, representando os pacientes reumáticos, na maior instância social desse país, e trouxe, no ano de 2020, a possibilidade da gente ampliar o nosso trabalho digital. A pandemia do Covid-19 impossibilitou que todos os trabalhos fossem presenciais. Enquanto muitas associações tiveram que criar um trabalho digital, nós só tivemos que fortalecer e ampliar e consolidar o nosso trabalho.
E hoje eu estou aqui trazendo para vocês um pouquinho da minha história, a história de cooperação, de muito trabalho, de muitas realizações, com um único objetivo que é o paciente. Eu sou paciente e nós lidamos diretamente com o paciente, tendo acesso a informações seguras e a garantia de que, por meio de um sistema público e gratuito de saúde, todos temos direito a um diagnóstico e tratamento certo, no tempo certo. Muito obrigada. Ana Lúcia, muito obrigado, né, pela essa trajetória, essa sua história, que também é um pouco da nossa história, acredito eu, de todos nós que estamos aqui, né? E hoje, Ana Lúcia, para encerrar a sua fala, quais que são, ou qual é o maior desafio da organização? Hoje, eu acredito que não só para a nossa associação, mas para todas as associações, a questão do financiamento, a subsistência da instituição. Está cada vez mais complicado conseguir manter os custos de uma instituição. Não só manutenção, mas também as ferramentas, o trabalho profissional. Então, manter hoje não é só um sonho. A gente sonha, a gente consegue colocar no papel, a gente consegue abrir as portas. O que é mais difícil hoje é manter a instituição aberta, manter os trabalhos funcionando, porque a cada dia que passa fica mais difícil você conseguir financiamento para as instituições. Ok, muito obrigada, Ana Lúcia, pela sua fala. E você que está aí participando, né, escreva as suas perguntas no chat para serem respondidas no nosso debate, né, com os nossos convidados e a apresentação daquilo que você gostaria de ouvir de cada um de nós. E agora eu queria perguntar também, né, dando sequência aos nossos convidados, Melissa, gostaríamos de ouvir um pouquinho da sua história, né, de como que foi fundar essa organização, chegar a esse patamar que vocês estão hoje. Obrigada, Lúcia, pelo seu depoimento tão rico. Então, Eduardo, eu iniciei um tratamento com otorrino em 2009, porque eu havia parado de fumar, tinha uns 5 anos já, e comecei a ficar muito rouca, ter muitos acessos de tosse. E como a gente conhece bem o nosso organismo, eu não me sentia muito bem. E aí procurei um otorrino, fiquei em acompanhamento em torno de 1 ano e meio. E a gente, de fato, descobriu uma lesão muito pequena que ele julgou na época não ser necessário a resecção. E hoje eu admito que foi um erro. E aí, cerca de 6 meses depois, eu fiz uma tomografia e ficou confirmado um câncer de laringe. Ou seja, eu já estava perdendo a minha voz. Eu, na época, trabalhava na minha própria empresa de comunicação e eventos. E aí tive que correr atrás de profissionais que entendessem sobre câncer de cabeça e pescoço. Uma palavra que não é muito comum ser escutada, de sabermos exatamente do que se trata. Só ouvir a palavra câncer já é um problema. Depois tu vai saber que tu vai perder a voz, que tu vai passar a respirar por uma traqueostomia definitiva. Lembrando que dia 16 de novembro é o Dia Mundial do Estomizado. Lembrem que isso é importante para trabalharmos a inclusão dessas pessoas. E aí, Eduardo, eu resolvi fechar minha empresa e com isso comecei a pesquisar no Google os melhores profissionais, como que eu poderia me reabilitar
Isso foi um processo bastante desgastante, razão pela qual eu me senti motivada a começar a participar de um grupo de pacientes que já dura 25 anos aqui em Florianópolis, no Cebol. E quando eu vi tantos outros iguais a mim, na condição de não reabilitado, de voz não reabilitado, de respiração pulmonar, eu senti que ali começou a fazer o sentido pelo qual o que eu estava passando. Isso se tornou uma missão pessoal, porque bem ou mal a gente às vezes tem alguns privilégios, acesso a algumas tecnologias do setor privado, mas essa não é a realidade do câncer de cabeça e pescoço no Brasil. Eu sou publicitária, nunca trabalhei com direito, leis, advocacia, só para uso próprio, digamos assim. Também não sou da área da saúde, nunca gostei muito. E hoje, 6 anos depois, eu sei muito sobre uma patologia que é devastadora, que são os cânceres de cabeça e pescoço em geral. Há 6 anos atrás, no grupo de pacientes da qual eu fazia parte, assumiu comigo a bronca de montarmos a primeira organização social que tratava desse assunto no Brasil. Eu fiz várias buscas, cheguei a visitar a Brale, troquei muitas ideias com a Merula, porque eu dizia pra ela vocês são tão famosos, tão profissionais, e não tem ninguém que trata de câncer de cabeça e pescoço. Isso é triste, eu queria que tu me dissesse como fazer. Aí eu lembro que ela disse: Melissa, coragem e perseverança. Tocar uma organização social não é fácil, mas se você for uma pessoa engajada, aguerrida e que tem paixão pela causa, tu vai ver que as portas vão se abrindo, tu vai aprendendo, tu vai conectar com pessoas que vão se disponibilizar a te ensinar, a te ajudar. E assim começamos. E nosso forte iniciou pela reabilitação, por uma coisa normal, até porque era o que o grupo fundador passava, era a nossa dor naquele momento. E hoje, 6 anos depois, já temos uma incorporação desse aparelho na Conitec. Já temos uma política estadual em Santa Catarina de dispensação de todos os insumos necessários para que um laringectomizado que perdeu a voz tenha acesso a esse equipamento ou a uma prótese, que é o padrão ouro de reabilitação. E na parte da ostomia, acesso aos adesivos, aos filtros, às cânulas, ou seja, acredito que a Merula estava certa. A questão da coragem, da perseverança, nos fez conquistar muitas coisas em nível nacional, porque a nossa atuação é no Brasil inteiro, é através de um programa que nós criamos há 5 anos atrás. Foi o primeiro projeto que nós criamos e captamos recurso, que chama Rede Mais Voz. Nós visitamos o Brasil inteiro, as principais instituições que tratam câncer de cabeça e pescoço, até porque não são todas que têm especialistas na instituição. Fizemos cerca de 51 conexões. E aí hoje eu posso te dizer que nós temos um braço em todos os estados, nas principais cidades do Brasil, que cooperam conosco, com laudos técnicos, com audiências públicas, com reuniões no executivo, no legislativo, no judiciário, porque a gente entendeu muito cedo
que a rede é necessária para que a gente consiga ter conquistas sistêmicas, né? Trabalhar o assistencialismo propriamente dito não é a nossa missão. A nossa missão é transformar as políticas públicas, é incluir esse paciente da sociedade novamente, para que ele se sinta curado de fato. Porque, como eu costumo dizer, o câncer ele é ruim, independente da parte do corpo que é acometido. Mama, próstata, rins, tudo é muito ruim. Só que o câncer de cabeça e pescoço tá na cara, tá no pescoço, tá na falta de voz, tá na falta de nariz, de um ouvido, de uma parte do maxilar. Então são sequelas muito graves que comprometem a parte funcional de um paciente. E o nosso sistema público de saúde tinha fechado os olhos para essa população. Então hoje eu costumo dizer que eu tenho um propósito de vida pós-câncer e que foi Deus que me deu, que é o de dar voz a todas as pessoas que passam pelo câncer de cabeça e pescoço. Afinal, se nós perdemos a voz, como nós conseguiríamos reivindicar alguma coisa? Então nosso grupo hoje tá muito forte, muito feliz. Acabamos de ganhar um prêmio da ONU que reconheceu o nosso esforço em advocacy para dar dignidade, qualidade de vida a todos os pacientes, independente de classe social. Então, resumindo, Edu, eu caí no terceiro setor de paraquedas. Não tinha colete salva-vidas, eu moro no mar, mas eu sobrevivi e tenho muito orgulho da minha equipe, muito orgulho das pessoas que fundaram a associação conosco e fiquei apaixonada pelo terceiro setor e pela possibilidade de que cada ser humano pode sim transformar uma realidade. Basta querer, né? Obrigada. Melissa, eu que agradeço pela sua história inspiradora, né? É uma história que deve ser repetida e contada por muitas e muitas gentes e várias gerações, né? Porque realmente isso que você falou, a Ana Lúcia falou, né? A nossa bandeira não é uma bandeira única, mas é uma bandeira universal, que a gente, não só a causa que nós defendemos, né? Você o câncer, eu as talassemias, mas a gente defende um sistema de saúde realmente universal, aonde todas as pessoas com alguma patologia podem ter acesso e ser tratada com dignidade e ter o seu problema resolvido. Então, eu acho que esse é o nosso papel. A sua história também é um pouco da minha. Eu fui diagnosticado com talassemia maior, né? Aos 7 meses de vida, foi a minha primeira transfusão sanguínea, e daí, então, minha mãe começou uma via crucis, né, para poder buscar o melhor tratamento, ou aliás, nem tratamento, mas sim o diagnóstico, porque pensem vocês, há 40 anos atrás, onde não se tinha tecnologia, não se tinha Google, né? E minha mãe foi uma guerreira, e eu acho que hoje é gratidão, né? Nós estamos à frente de organizações por gratidão e passar um pouco e doar um pouco daquilo que nós recebemos da espiritualidade em prol de todas as pessoas que precisam, né? Eu concordo com a fala da Ana Lúcia, nós estamos lá também no Conselho Nacional de Saúde, defendendo uma saúde universal e um SUS de qualidade para todos os brasileiros. Esse é a nossa bandeira, essa é a nossa bandeira, a qual a gente não deixa jamais. E dando sequência, né, vamos ouvir um pouquinho da Júlia, que você possa também, Júlia, colaborar conosco nesse debate, nessa roda de conversa e agregando um pouquinho da sua história.
Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui e com pessoas que eu admiro tanto, né? Eu admiro o trabalho de cada um de vocês e assim, para mim é uma honra estar aqui com todos vocês. Bom, eu sou Júlia, eu tenho doença de Crohn e eu tenho 45 anos, moro em Caratinga, interior de Minas Gerais, e sou casada. A minha história com a doença, ela vem desde 1997. Quando eu comecei a passar muito mal, eu comecei a ter diarreias crônicas e depois de um tempo, observando que realmente aquilo não passava, eu procurei um médico e eu tive muita sorte. Eu tive muita sorte naquela época, porque o médico, que era o médico da família, como temos aqui no interior, né, esse médico, ele era gastro também. Então, ele chegou num diagnóstico relativamente rápido. O que demorou um pouco no meu diagnóstico foi por minha causa. Eu era uma paciente que não conhecia nada, que eu não imaginava que tinha essa doença, e os exames que eu tinha que fazer naquela época eram exames invasivos, era colonoscopia, e por preconceito mesmo, eu atrasei muito esses exames e acabei demorando um pouco mais para ter o diagnóstico. Então, lá em 97, eu fui diagnosticada com Crohn, e quando o médico me deu essa notícia, ele me falou muito tranquilamente que é uma doença crônica, que não tem cura, que ela era bem rara, principalmente naquela época, era mais ainda. Eu fui o primeiro caso a ser diagnosticado por esse médico no meu município. E ele falou que a doença era crônica, porém tinha tratamento. E eu, como paciente que não entendia nada, e vindo de uma época que não tinha acesso à internet, como a Ana Lúcia falou, eu também não tinha nenhum tipo de conhecimento. Eu aceitei aquilo da forma que ele disse. Eu falei, bom, eu tenho uma doença, vou tomar remédio, está tudo bem. Nessa época do diagnóstico, eu estava na faculdade de odontologia, eu sou cirurgiã dentista. E dentro da faculdade ainda procurei informações, mas o que eu encontrava nos livros eram pequenos parágrafos que falavam muito pouco sobre a doença de Crohn. E aí o tempo passou, e dentro dessa minha trajetória, eu fui piorando. Os medicamentos não estavam fazendo efeito para mim. Mas eu não entendia que aquela dor, que aquilo tudo que eu estava sentindo, era um sinal de alerta, que eu teria que procurar o médico. Eu pensava que eu tinha dor porque eu tinha Crohn e que essa dor era para o resto da minha vida, então eu tinha que me adaptar e aprender a conviver com a dor. Era bem isso que eu pensava. E aí, por não saber, por essa falta de conhecimento e por essa forma errada de interpretar, né, o diagnóstico e de lidar com a própria doença, o que aconteceu comigo? Eu comecei a me automedicar para poder suportar essa dor. Então, dentro dessa falta de conhecimento, eu piorei meu quadro absurdamente. Eu tive uma perfuração intestinal, quase perdi a vida em 2002, a ponto de ser transferida de ambulância e de avião e tipo plantão médico mesmo. Naquela época, eu fiz uma cirurgia muito grande, de muito risco. Fiquei ileostomizada na época por um período. E dentro daquilo, a minha realidade foi tida, inclusive, como um milagre, uma coisa que ninguém esperava que eu fosse sair dessa história com vida. E eu estava ali. Durante essa internação, que durou 68 dias, eu entendi que se eu estava tendo a oportunidade de ter uma nova vida, né, que aquilo ali era uma nova oportunidade de vida que eu estava ganhando, eu não podia desperdiçar essa vida sem fazer nada. Eu sabia que naquele dia estava nascendo, naquele período, estava nascendo em mim um propósito. Eu tinha que dar algo, né? Eu tinha que contribuir com o mundo para viver num mundo melhor. Esse foi o grande aprendizado que eu tive dessa história. Bom, o tempo passou, eu voltei a trabalhar, tirei ostomia. Chegou a internet, eu comecei a me informar e comecei a me estudar muito sobre a doença. Eu fiz especialização em saúde pública e comecei a entender as dificuldades de acesso, os caminhos que a gente tinha que seguir. E eu era paciente piloto, digamos assim. Eu tinha as dificuldades e eu tinha que encontrar os caminhos sozinha, porque eu estou no interior e eu não conhecia ninguém que pudesse me apresentar esses caminhos. E essa história veio até 2015.
Quando chegou em 2015, eu estava participando de um grupo de pacientes e comecei a observar que os pacientes da capital, eles têm muito acesso à informação, coisa que no interior não tem. E a partir daí, eu entendi que eu tinha que trazer para o interior as informações que os pacientes da capital têm acesso e que não conseguiam chegar a tempo aqui. Foi assim que a Lende nasceu. Ela veio com esse propósito de acolher e trazer para o interior as informações, de formar grupos de apoio e que esses pacientes se ajudassem. Isso foi em 2015. Já em 2017... foi final de 2015, então em 2016 nós executamos muita coisa, conseguimos fazer congressos e fazer um grande movimento aqui, e em 2017 a gente eu comecei a conhecer as outras associações. Eu conheci a Ana Lúcia, do Grupar, e a Priscila, conheci a Aliança Latina e a gente começou a fazer parte, fizemos parte da Biorrede, e espelhado, inclusive, no trabalho que a Ana Lúcia e a Priscila executam, que é maravilhoso, também me uni a uma blogueira, que é a Alessandra. Ela é farmacêutica, também tem Crohn e tem um blog sobre doença inflamatória intestinal, e a gente juntos, né, com toda a equipe da Alende e com a Alessandra, a gente também consegue executar esse trabalho e essa luta, gente, porque eu acho que a verdade é essa, é o que todos nós do terceiro setor queremos, é acesso, né, é acesso com qualidade, é tratamento no tempo certo, é ter um diagnóstico de verdade. Então, a gente trabalha com vários tipos de ação, não só no meio digital, mas a gente promove capacitações para médicos e enfermeiros aqui da região, já foram mais de 100 médicos e enfermeiros capacitados, que vai impactar na vida de milhares de pessoas. Promovemos congressos anuais, então a gente consegue fazer uma série de atividades presenciais aqui na região que faz com que a gente consiga tirar a doença inflamatória intestinal da invisibilidade, porque a grande maioria das pessoas não conhecem, essas doenças não são estudadas a fundo nas faculdades, e esses pacientes eles ficam por aí muitas vezes sem um diagnóstico, ou às vezes com um diagnóstico, mas sem um tratamento e um encaminhamento certo. Então, basicamente é isso. A Alende veio com esse propósito e com uma grande alegria de trabalhar com todos vocês, de conhecer essas redes que fazem com que a gente consiga enxergar uma nova forma de trabalho. Conhecemos o Advocacy, também estamos tentando lutar por melhorias de acesso. Então, as atividades, além delas serem feitas presencialmente, que agora, durante a pandemia, se tornaram totalmente virtuais, elas também são feitas em rede, junto com o apoio das outras organizações, para que a gente possa alcançar o que todos nós queremos, que é diagnóstico precoce, acesso ao tratamento, acesso aos exames e tudo no tempo certo, no tempo que o paciente precisa. Então, a história da Alende é essa, ela se mistura um pouco com a minha história e eu fico muito feliz hoje de estar desenvolvendo esse trabalho aqui com todos os pacientes. Somos uma associação de pacientes que trabalham identificando o que a gente tem de dificuldade e tentando propor melhorias, tentando contribuir para mudar a nossa realidade. Então, assim, eu fico muito feliz, como o Edu também falou, e a Melissa, vocês falaram, é uma questão de propósito, né? Eu acho que tudo que aconteceu comigo lá em 2002 veio só para poder me ensinar e me motivar na vida, e de entender que a vida ela está aqui, mas a gente precisa viver todos em conjunto. Então é isso, gente. Obrigada, assim. Eu fico muito emocionada e muito feliz de hoje poder usar essa história para trabalhar esse acesso de milhões de pacientes no Brasil inteiro. Júlia, não só você, mas eu acredito que todos nós ficamos emocionados, né, em ouvir todas as nossas histórias, e são histórias que vêm realmente colaborar com os nossos propósitos, né, que é o propósito de a gente poder ofertar aquilo que nós tivemos a graça em algum momento de ter, né? Porque exatamente. Veja a sua história, você teve essa oportunidade, né, quando se agravou a doença, em sair do interior através de um aéreo,
né? E poder estar aqui hoje contando a sua história. E a gente sabe que essa não é a realidade minha, né? A realidade que a Melissa teve, que a Ana Lúcia teve, né? Nós tivemos, graças a Deus, um suporte, né? Nós tivemos essa oportunidade de poder estar aqui hoje, graças a uma rede, né, de cuidados que a gente teve acesso. E a gente sabe que isso não é a realidade de muita gente nesse nosso Brasil, que é enorme, né? E é esse o nosso papel, né? O nosso papel é realmente o diagnóstico precoce, é tentar garantir as melhores drogas no mercado, né? Para tratar as doenças, principalmente essas doenças que nós estamos falando aqui, que são doenças raras, né? E que requer uma atenção maior, porque são medicamentos de alto custo, são equipamentos de alto custo, né? E que se o Sistema Único de Saúde, o SUS, não promover isso para muitos brasileiros, muitas vidas vão ser perdidas, muitas vidas vão ser ceifadas, né? Então, isso, esse é o nosso propósito, de levar acesso à informação, de levar e pegar na mão do paciente, se preciso for, levar ele para um centro maior, para que ele tenha uma atenção mais especializada e assim poder ter dignidade e uma vida de qualidade, né? Porque vejam, nós quatro aqui hoje, nós estamos aqui, todos nós temos o nosso trabalho, todos nós produzimos, né? E a gente quer colaborar para que esse acesso à saúde chegue lá na ponta para muitos e muitos brasileiros que vivem aí em cidades de interior, né, onde sequer tem acesso à internet ainda, né? Nós não estamos falando de uma coisa que ficou no passado, isso ainda é uma realidade, né? Nós temos ainda cidades do nosso país que sequer têm acesso à informação, que sequer têm acesso à internet. E frisando, né, para todos os ouvintes, para todas as pessoas que estão participando, né, deixe as suas perguntas, né, através do chat, que vão ser respondidas para todos vocês que estão aí nos ouvindo neste momento. Alguém gostaria de pontuar mais alguma coisa, de colocar? Então, a gente fala muito sobre a importância do terceiro setor numa sociedade como o Brasil, como o México, como o Uruguai, porque nós somos a sociedade no exercício da cidadania. Nós somos o mais próximo da dor real da nossa população de bairro, ou de cidade, ou de comunidade religiosa. E é a nossa voz que precisa chegar nos governos. Então eu digo, foi pouco o tempo em que eu duvidei de que o terceiro setor não tinha força. Nós temos muita força, mas é bem importante trabalharmos de maneira profissionalizada, com processos claros, com metas para serem atingidas, né, com embasamento dos dados sobre a sua patologia. Aí dessa forma eu acho que fica um pouco mais fácil conseguirmos aliados, seja no legislativo ou no executivo, porque daí fica comprovada a relevância e o nível de conhecimento que nós temos acerca das dores que os nossos pares sentem. Mas isso ainda, na minha opinião, tem que melhorar muito no Brasil. Da mesma forma, a própria política de doação, né? O brasileiro é um dos povos que menos doa, se você falar em termos de pessoa física. Então por aí passa a preocupação da Ana Lúcia
sobre a sustentabilidade de organizações sociais. Isso eu acho que é um calcanhar de Aquiles para todas. Mas mais uma vez nós estamos ajudando o nosso governo, a nossa sociedade, a fazer um papel que por via de regra era deles. Então temos sim que buscar essas captações cada vez mais das empresas privadas, fazer projetos de relevância para que a iniciativa pública também apoie através de convênios e fomentos. Porque imaginem vocês, aí eu pergunto, e se as nossas organizações não existissem? Vocês já pensaram sobre isso? Muito bem, Melissa, é isso mesmo, né? E aí eu acho que isso, a sua fala vem colaborar, né, com a pergunta que seria, né, como que a visão de nós pacientes pode ser aplicada, né, nos projetos das nossas organizações sociais, e é exatamente isso, né? Eu acho que a partir do momento que a associação ela é gerida por paciente, a visão é outra, porque a gente sente na pele as nossas dores, as dificuldades, né? E a gente não quer que os nossos pacientes, né, os nossos colegas de patologia, passe por toda essa via crucis que nós passamos um dia. E é isso mesmo, né? É se inteirar, a gente trabalhar com o executivo, com o legislativo, né? Com o judiciário, para que sejam garantidos os direitos que está na nossa Constituição Federal, né? Que saúde é um direito de todos e dever do Estado. Então, essa é a nossa bandeira, de tentar garantir o acesso e o melhor tratamento. Então, nós vamos ficar aqui falando e batendo nessa tecla, porque realmente é a realidade. Nem todos os pacientes e nem todos os brasileiros podem ter acesso a um convênio médico, né, que cubra hospitais de ponta no nosso país. Então, é necessário fortalecer o Sistema Único de Saúde, é necessário que as autoridades tenham esse olhar da importância de que é um sistema de saúde fortalecido e aonde possa garantir os direitos de todos os brasileiros. Nós vimos isso muito fortemente agora na pandemia, né? Se nós não tivéssemos um sistema de saúde forte, conforme é o SUS, nós teríamos muitas vidas perdidas além do que já se foram, né? Então, eu acho que essa fala ela vem colaborar com isso mesmo. Essa visão nossa de paciente faz com que a organização não morra e faz com que a gente doe a nossa vida para manter a estrutura funcionando e essa roda, né, que é a roda, eu diria, a roda da vida, né, a roda da solidariedade, a roda da empatia e a roda do amor. Porque é isso que vale a pena, né? A gente ouvir pessoas que chegam até nós com um relato de que, nossa, se não fosse a instituição, se não fosse a associação, eu não estaria aqui, o meu filho não estaria aqui. Então, muito obrigado por vocês existirem na nossa vida. Então, é isso que nos move, né? Eu acho que realmente a gente se mantém hoje exatamente se apoiando um no outro nesse propósito de manter as estruturas funcionando por mais dificuldades que a gente tem. Ana Lúcia, quer colocar alguma coisa? Júlia? Bom, eu acho que a gente fala de vida real, né, Edu? Quando a gente é paciente, a gente teve uma experiência, tem uma experiência, a gente nunca pode deixar de lado que nós somos pacientes. A gente tem uma experiência, eu falo de vida real, do que realmente acontece na ponta, nós estamos na ponta. Por mais que a gente está à frente de uma associação de pacientes, nós não deixamos de ser pacientes. Então, a gente fala com todos os níveis.
E o Edu colocou, nós estamos no Brasil, mas, claro, o Fórum da Aliança Internacional, o Brasil, ele tem a Lei 8080, que é a lei do SUS, mas a Lei 142, que é a lei do controle social, e que todo usuário do SUS é um controle social. Nós moramos nos bairros, nas cidades, nas localidades, no território, mas todo território tem uma unidade básica de saúde e toda unidade básica de saúde tem um conselho local de saúde. Então, todo mundo pode e deve exercer a sua cidadania por meio do controle social. Eu vejo que muitas associações, muitas pessoas ficam colocando o Conselho Nacional de Saúde como se fosse o órgão mais importante, e eu, membro do Conselho Nacional, digo que o Conselho Local, o Conselho Municipal, este sim é o mais importante. Porque sem as informações vindas da ponta, vinda da base, a gente não tem informações para trabalhar o nacional. Então, a nossa realidade, a nossa vida real é extremamente importante. E todo usuário, todo cidadão, ele deveria fazer parte do Conselho Local de Saúde ou do Conselho Municipal, participar realmente das reuniões que acontecem mensalmente, das câmaras de vereadores, assim como a gente assiste novela todo dia, deveria assistir às audiências públicas do Senado, da Câmara, porque é aí que a gente vai saber aonde atuar, não só como líder de associação de paciente, mas como cidadão. Exatamente. Eu também queria falar, enquanto eu sou, como eu disse, eu sou dentista e eu fiz saúde pública aqui, eu fui presidente do Conselho Municipal de Saúde por 8 anos. Então, enquanto eu consigo ter essa visão que a Ana falou da importância da participação do Conselho. Eu vejo, às vezes, muitas associações que não compreendem muito, nem digo na Aliança, mas existem associações que ainda não entenderam a importância de participar ativamente dos conselhos, sejam municipais, estaduais ou do Conselho Nacional, né? Então, eu sou uma grande admiradora do trabalho de quem está ali também no dia a dia, lutando representando cada um de nós, né? E eu queria falar, porque eu vejo muito, como o Eduardo falou antes, sobre essa questão do interior. Além de, como eu disse, ela nasceu aqui no interior e ela nasceu exatamente com esse olhar. Eu fiquei muito feliz com a sua fala. A gente tem essa dificuldade. Gente, até para conseguir acesso a exames, a consulta especializada, os pacientes, eles saem de casa de manhã e eles enfrentam horas de viagem para esperar todos os outros para consultarem e voltar para casa. São mais de 20 horas na estrada, às vezes, para fazer uma única consulta. E isso, imagina a realidade desses pacientes que estão passando mal, que estão doentes, né? Então, a gente precisa mudar essa realidade. Eu fico muito feliz de conseguir chamar atenção para esse olhar para o interior, porque muitas vezes a gente fica focado, e quando a Lente começou, me lembro bem que eu falava, gente, lembrem-se que no interior também tem pacientes, mais da metade da população brasileira está concentrada no interior, e a gente observa, nós fizemos uma pesquisa e fizemos dados comparativos que as pessoas que estão em cidades com menos de 200 mil habitantes, elas têm uma renda normalmente mais baixa e não têm acesso à saúde suplementar. Então, a grande maioria usa o SUS. E a gente precisa de continuar juntos e fortalecer esse SUS para que ele possa dar acesso a todo mundo. Então, eu fico muito feliz de estar aqui com vocês e aprendendo cada dia com cada um de vocês para a gente tentar melhorar aí para o Brasil inteiro e fortalecer esse sistema de saúde que é único no mundo, né? É isso. Exatamente, Júlia, eu agradeço mais uma vez a sua fala, né? Eu vivenciei isso na pele,
de sair da minha cidade de Cruzília, né, interior de Minas Gerais, uma cidade de 15 mil habitantes, né, e poder passar horas na estrada para poder fazer uma transfusão de sangue na cidade de Campinas, né? E é isso mesmo. E aí deixavam os pacientes em Campinas, trazia pacientes em São Paulo e depois esperava os pacientes aqui de São Paulo para passar lá em Campinas para pegar eu e minha avó que fazia companhia comigo, né? Ela era o meu braço direito, porque minha mãe dava aula, não podia me acompanhar, então minha avó que me acompanhava, e eu tenho muito orgulho disso, porque minha avó, ela viajava sentada no chão da ambulância, porque a ambulância nem banco tinha, né? Então, e isso é uma realidade ainda existente no nosso país. E esse Sim. É o papel da Aliança Latina, né? É a gente debater esses temas para fortalecer, né, os sistemas de saúde em toda a América Latina, né? Para que todo mundo tenha acesso a uma saúde de qualidade. E eu agradeço a Deus ainda de ter tido essa oportunidade de sair de Cruzília numa ambulância, né, muitas vezes caindo aos pedaços, e ir para Campinas fazer uma transfusão de sangue, porque o que me deu chance de hoje poder estar aqui, né, chance de poder ter feito uma faculdade, chance de poder ter conhecido vocês, né, e a gente debater ideias com o objetivo comum de que é fortalecer o sistema de saúde do nosso país. Então, eu queria agradecer imensamente a todas vocês, né? Não desistam nunca dessa bandeira, volto a dizer, que é a bandeira do amor, da paz, da solidariedade, da empatia, né? Porque a dor do outro é a nossa dor, então é isso que nos move. Eu acho que esse painel foi um painel muito rico nesse sentido de que nós dependemos dos outros para a gente se manter forte, né? Quando a Ana Lúcia pensar em cair, a Júlia está ali para dar a mão, a Melissa, eu pensei em cair, a Melissa está ali para me ajudar a levantar, e tudo isso com um propósito maior de que tem muitas pessoas que precisam de nós à frente, né? E nós precisamos formar lideranças, porque a gente sabe que todos nós somos passageiros, né? Nós estamos aqui num eterno aprendizado, vamos passar um dia e precisamos deixar sementes, né? Precisamos deixar pessoas que lideram essa causa, que vão adiante nesse propósito de trabalhar para que o acesso à saúde seja universal para todo mundo. Muito obrigado de coração a todos vocês. A Rede Aliança Latina agradece de coração a todo esse esforço que vocês despendem em prol de uma sociedade igualitária. Muito obrigado. Obrigada. Pessoal, e dando sequência, né, a esse painel, agora nós vamos responder, né, a todas essas perguntas que chegaram para nós via chat. Então, cada um aí vai ter o seu tempo para poder responder e assim agregar mais esse debate que foi tão rico e vai se enriquecer mais agora com as respostas que nós vamos dar para os participantes que enviaram via chat. Olá, pessoal. Tudo bem? Bom revê-las todas aqui. Espero que todas com muita saúde, muita alegria. E damos início aí às perguntas que vieram através de chat. E a primeira pergunta veio do Gabriel, da CBG, e a pergunta foi direcionada para a Ana Lúcia. E, Ana Lúcia, o Gabriel pergunta para você qual que é o principal desafio da Superando Lupus, né, na execução de estratégias de advocacy, né, e como que é esse desafio da Superando Lupus na área de políticas públicas.
Ana Lúcia, está sem som. Abri. Desculpa. Bom, eu vou falar em nome da Superando Lupus, mas a minha entidade é o Grupar, apesar de estar representando a Superando Lupus no Conselho Nacional de Saúde. Mas todas somos doenças reumáticas, né? Estamos lá representando as doenças reumáticas. Eu acredito que a principal dificuldade é o desconhecimento. Por mais que já tinha outros representantes de doenças reumáticas dentro do Conselho Nacional, eu percebi que a dificuldade maior era dos pares, né, dos outros conselheiros entender o que eram doenças reumáticas. Ainda tinha um mito muito grande que doença reumática era doença de velho, não era uma doença importante e que era algo banal. Tem artrite, tem reumatismo, entendeu? Então, assim, o desconhecimento, até mesmo dos próprios pares ali do grupo, do Conselho Nacional, em não saber o que eram doenças reumáticas, não saber da complexidade que eram várias doenças, que reumatismo é um termo para mais de 140 tipos de doenças, né? E isso se reflete também na questão de quando a gente vai tentar fazer bater na porta de um deputado, bater na porta de um vereador, ou falar com um senador, porque ainda tem esse desconhecimento, esse mito de que reumatismo é algo que não é muito importante. Então, mostrar que o lúpus é uma doença reumática, que a esclerose sistêmica é uma doença reumática, que a artrite idiopática juvenil é uma doença extremamente importante, que afeta e acomete crianças, né? Crianças pequenas de 2 anos, de 1 ano, que vai comprometer todo o desenvolvimento dessa criança, né? E a gente quer hoje que crianças cresçam e sejam adultos contribuintes para o sistema, né? Nós queremos que os adolescentes com artrite tenham a oportunidade de ter um trabalho, de poder ter uma vida social. Então, eu acredito que o desconhecimento, descortinar, né, e desmistificar as doenças reumáticas é o principal desafio, né? Que ainda temos um grande mito que doença reumática não é uma doença importante. Muito bem, Ana Lúcia, muito obrigado pela sua contribuição. E a outra pergunta a gente vai direcionar para a Júlia. E, Júlia, a pergunta é a seguinte: você acha que os médicos estão preparados, né, para ouvir a opinião dos pacientes e acatar as decisões deles em relação ao seu tratamento? Bom, eu vejo na prática que muitos médicos, sim, eles gostam de ver os seus pacientes empoderados, porque esse empoderamento do paciente, esse conhecimento do paciente vai refletir numa melhor adesão ao tratamento. Então, a gente consegue perceber vários médicos, principalmente aqueles que são grandes especialistas, que já estão, digamos, com uma segurança no tratamento, né, que ele está oferecendo para o paciente. Então, ele tem, sim, uma de conversar e de trocar e realmente tomar uma decisão compartilhada com o seu paciente. Porém, a gente observa alguns casos de médicos que não gostam que o paciente venha ainda empoderado, né? A gente ainda tem uma realidade de vários médicos que se sentem os donos da decisão e que ali ninguém deve questionar a conduta, né? Então, assim, infelizmente, a gente ainda tem esse modelo ultrapassado, que eu vejo como um modelo ultrapassado, porque a medicina, ela não é uma ciência exata, né? Cada paciente vai reagir de uma forma, a gente vê qual a realidade de um paciente para ele fazer determinado tipo de tratamento, enfim, não é só, não é uma matemática, né? E a gente observa isso, a gente observa que vários médicos, sim, eles gostam e incentivam esse empoderamento do paciente. Temos vários médicos que encaminham pacientes para a associação, para que a associação acolha e ajude a explicar e ajude aquele paciente a vencer os obstáculos que ele encontra pela frente. Mas, infelizmente, também temos esse modelo
digamos, antigo, né? Mas que aos poucos eu creio que a gente vai trabalhando e vai conseguir vencer isso, porque é importante que o paciente ele também faça parte do seu tratamento e ajude, né, no compartilhamento daquela decisão, né? Então é isso. Exatamente, é a mesma visão que eu tenho e acredito que seja de todos os outros participantes aqui, né? E a outra pergunta que nos chega é direcionada para Melissa. Melissa, você acha que os pacientes se dedicam, né, na busca de seus direitos, sendo de fato protagonistas, né? E o que poderia ser feito para mudar essa realidade? Olha, Eduardo, eu vou dizer pra ti que eu acho que 50% se dedica a buscar informação, a dialogar abertamente com o seu médico, a procurar um serviço social para conseguir um direito que é constitucional. Mas os outros 50% não fazem. Claro, nós temos que analisar toda a conjuntura desse paciente. Uma vez eu fiquei surpreendida quando eu ouvi nos hospitais que eu visitei no Brasil que o paciente precisa de tratamento. Na verdade, eu muito inocente, né, perguntei, tá, mas por que ele desiste? É muito dolorido, o corpo não suporta. Não, ele não tem tempo pra vir todos os dias no hospital. Então, se você me pergunta se o paciente exerce cidadania num país que é extremamente burocrático e que tu tem que 20 audições públicas pra ter a resposta certa. Tem gente mais revoltada que diz que o sistema faz isso de propósito, que é pra desistir. Mas eu brinco, né, sou jovem, tenho muito tempo, não vou desistir de dar voz pra esses pacientes. Só que eu creio que a baixa escolaridade, o baixo nível socioeconômico dos nossos pacientes, principalmente porque sem nenhum tipo de pejorativismo, esse pescoço ele é predominante de pobre. Pobre não tem instrução pra reclamar, não tem dinheiro pra ficar fazendo 15 voltas à defensoria pública. Então, mais uma vez, a grande importância das nossas organizações. Porque se eu fiquei viva, se eu tenho um pouquinho de conhecimento adquirido hoje, se eu conseguir fundar uma associação sem dinheiro nenhum, colocando minha mesa de escritório, meu computador, minha calculadora, né? É porque eu tenho condições de fazer um pouquinho além. Então eu não culpo o paciente 100%, mas a nossa organização estimula que o paciente faça a sua parte do processo, porque eu não confio naquele peixe que você doa sempre. Tu pode doar algumas vezes, mas ele tem por obrigação cidadã aprender a pescar, porque o que é mais importante nisso tudo, que é um dito popular antigo, a dor de cabeça não dá uma vez só, né? Ou você pode ter essa mesma necessidade outras vezes. Alguém da tua família pode vir a ser diagnosticado. Então eu acho que cabe a nós aprendermos ao máximo acerca da nossa problemática e ser parte da solução do problema.
Muito obrigado, Melissa, eu achei brilhante a sua resposta, né? E eu acho que realmente é isso mesmo, né? Essas 3 perguntas, eu acho que elas formaram um conjunto de tudo aquilo que a gente debateu ao longo desse painel, né? Nós somos um país ainda em subdesenvolvimento, né? A gente precisa trabalhar muito essa questão da educação, né? Para com todos, educação de qualidade, valorizar a educação, porque através da educação nós vamos empoderar também o paciente, né? Porque um paciente, quando ele tem educação, quando ele é empoderado, ele sabe dos seus direitos, então ele busca aquilo que é melhor para ele, inclusive naquilo que a Júlia respondeu, né, sobre a questão do empoderamento do paciente, porque hoje o paciente, na maioria das vezes, ou era para ser assim, né, ele já chegar num consultório médico para discutir o seu caso, né, o que é melhor para ele, o que ele acha viável, né, não que ele vá tomar o papel do médico, né, mas ele vai discutir com o médico aquilo que é melhor para ele, porque está se tratando da vida dele, né. É o que geralmente eu faço no hospital. Às vezes eu chego e eu falo, eu não quero que pulsione minha veia em determinado lugar, eu quero que pulsione aqui, porque aqui a minha veia eu sei que é boa, né? Então isso é empoderar o paciente, porque muitas vezes eu já vi enfermeiros, né, que insistem em pegar determinadas veias, impulsionar determinadas veias de paciente que não tem condição nenhuma de ser pulsionada, né? E insiste que seja pulsionada naquele lugar. Então, eu acho que tudo isso realmente passa por essa questão do empoderamento, da educação, né? E aí também entra de novo o nosso papel enquanto organização, enquanto associação, da gente levar esse conhecimento para os pacientes, né? E poder fazer com que ele seja autor também, né, do seu tratamento. Uma outra pergunta, e eu vou direcionar para quem quiser responder, né, porque nós já estamos quase em cima do nosso tempo, seria para todos, como que a gente pode engajar os pacientes nesse universo de tudo que a gente debateu nesse painel? Pode começar com a Júlia, em pouquíssimas palavras, Júlia, o que você acha, como que a gente pode engajar o paciente? Bom, engajar o paciente que não quer ser engajado é difícil, né? Mas eu costumo dizer, porque lógico que tem aqueles que já estão envolvidos e tudo, mas uma coisa que eu costumo conversar muito com eles é que quando qualquer paciente que procura e que precisa de alguma coisa, normalmente quando eles conseguem alguma informação que é valiosa, eles ficam muito agradecidos. E eu sempre falo com eles assim, não, você não tem que agradecer. Hoje você está recebendo essa informação, mas amanhã eu quero te ver compartilhando isso com o próximo paciente. Esse é o agradecimento. Então, ao invés de ficar, não, imagina, não sei o quê, então a gente cobra. Hoje, né, cobra de certa maneira. Hoje você recebeu isso e que bom que te ajudou. E amanhã eu quero ver você conosco, compartilhando com os próximos que vão chegar. E assim a gente consegue ir formando uma rede, né, de pacientes que vão se interagindo e se sentindo responsáveis pelos outros que estão chegando ali. Melissa, qual que é a sua visão? Exatamente como a da Júlia. Tinha uma época que eu até me questionei se nós tínhamos que falar esse tipo de coisa ou não, né? Que parece a mãe dando uma bronca. Mas eu acho que tem que ser. Eu acho porque a gente aprende com exemplos, né? Então se você diz pro colega que sente mesmo que eu preciso dele como um multiplicador do que foi bom pra ele, eu acho que é uma forma dele se engajar. Mais um outro detalhe que esses meus 6 anos de ativismo me mostrou. Pode estar errada, mas os homens são mais difíceis de se engajar, né?
E o câncer de cabeça e pescoço é 96% masculino. Então a gente sempre teve muita dificuldade de ter outros porta-vozes. Mas estamos aí com um projeto de capacitação de paciente para ter várias melicinhas por aí ajudando a multiplicar as coisas. É difícil, mas a gente não desiste. Ana Lúcia, você poderia compartilhar um pouquinho? Eu falo que se você não conhece a sua audiência, você não consegue conversar com ela. Você precisa conhecer a sua audiência e falar a linguagem da sua audiência, e ela é diversa. Então, se você só fala de uma forma, você atinge só uma parte. Você tem que diversificar as suas formas de falar. E a gente tem, assim, várias experiências que, às vezes, a gente traz um profissional super competente, mas a forma como ele passa a informação, ele não consegue alcançar. Mas tem um outro profissional que, se a gente ficar 3 horas, é 3 horas falando, e aquilo, a informação, ela espalha, entendeu? Então, você conhecer a sua audiência, você conhecer para quem é que você vai falar, e ter, às vezes, a habilidade de identificar um parceiro que vai fazer parte daquela informação junto com você, e isso é algo que você aprende com o tempo. Se ele vai conseguir entregar aquela informação para aquele público específico, né? Então, eu acho que você precisa conhecer a sua audiência e falar com a sua audiência. E acho que isso a gente faz, sabe por quê? Porque a gente é paciente. Então, a gente conhece, a gente está na localidade, a gente sente na pele, a gente sabe como que é falar com o paciente. E a gente tem que pensar que a gente vive num país de analfabetos funcionais imenso. A pessoa sabe ler e escrever, mas ela não entende. Então, às vezes, é assim, pegar na mão, sabe? E falar, olha, você tem que falar assim, assim, assim. Você entendeu? Perguntar para o paciente se ele entendeu faz toda a diferença. Porque, às vezes, ele sai do consultório com 300 dúvidas, ele não entendeu nada, mas para você ele fala. Você explica uma vez e você pergunta, você entendeu? Não, não entendi. Então, você fala de novo. Escolhe outras palavras. Eu acho que conhecer a ciência é o principal ponto aí. Exatamente, eu também penso assim. Agradecemos aí essa pergunta que veio da Alessandra Fermali, né? E para encerrar realmente esse nosso debate, esse nosso painel, ainda dá tempo de responder mais uma aqui, que veio da Nayara, né? E a Nayara pergunta o seguinte, e aí quem sentir a vontade de responder, pode responder, fique à vontade, tá? A conscientização de uma causa é sempre um desafio. Podem compartilhar estratégias ou algum projeto de conscientização que já fizeram e deu certo? Nós falando de conscientização dentro de cabeça e pescoço. Pode parecer clichê, mas o tabagismo tem sido o maior problema de óbitos dentro da nossa patologia. E é uma coisa tão simples, né? Hoje nós estamos trabalhando muito forte a questão de você não usar os cigarros eletrônicos. Que existe uma mídia fake falando que não vicia, que não tem nicotina, isso é uma pura mentira. E os jovens estão começando a ter câncer de lábio, de língua com 20 anos de idade. Então a ideia da conscientização é meio um trocadilho. Não o vapor eletrônico, cigarro eletrônico, para não ter que usar uma laringe eletrônica depois. Então nós estamos na era eletrônicos, dos digitais, dos virtuais, né? Desculpa, não é por aí o caminho.
E a outra questão da conscientização é: você é exemplo em casa pra nova geração. Então, se tu não tá muito preocupado contigo, te preocupa com teus filhos, com os teus sobrinhos, porque os cânceres estão vindo cada vez em pessoas mais jovens. E a gente, infelizmente, repete o que a gente vê em casa. Minha casa todo mundo fumava. Na minha casa era bebida de segunda a segunda, churrascada, comida. Então, depois que a gente cresce, até porque eu sou de uma época que nós não tínhamos tanta informação como tem hoje. Que tu imaginasse, meu pai e minha mãe fumam é porque não faz mal. E hoje a gente já tá falando o contrário, faz muito mal. Aliás, só pra registrar, quando eu deixei de fumar foi porque meu filho me insistia. Porque ele aprendeu isso na escola. Então eu acho que a conscientização é muito mais um exemplo nosso no dia a dia. Não só em campanhas grandiosas como a gente faz, mas em pequenas pílulas de informação certeira do nosso dia a dia. Alguém mais gostaria de complementar para a gente encerrar? Eu concordo com a Melissa. Nós temos 2 minutos para encerrar, pessoal. Concordo com a Melissa, parabéns, Melissa, porque o cigarro ele não afeta apenas a patologia do câncer, ele afetou um estilo de vida, né? Ele foi um estilo de vida muito valorizado, né? Muito utilizado, e as consequências vieram com as doenças crônicas aí, né? Não só o câncer, mas outras doenças também. É verdade. Tá bom. Pessoal, como estratégia, contar só... Já terminou o tempo? Infelizmente, a gente já está com 1 minuto, então nós vamos ter que encerrar, porque senão a gente atrapalha o outro painel, Júlia. Mas eu queria agradecer a vocês, né, pela essa disponibilidade de estar aqui hoje, debatendo ao vivo, né, esse nosso painel. Não vai faltar oportunidades para a gente voltar aqui e debater ideias, né, daquilo que a gente acha que vai acrescentar nas melhorias para os nossos pacientes. Mas, em nome da Aliança Latina, gratidão, né, a Júlia, a Melissa, a Ana Lúcia, por esse debate tão rico, né, que eu tenho certeza que vai acender uma luz na vida de centenas de pacientes para que eles possam seguir adiante, tendo o seu tratamento de forma adequada, e isso vai ser para ele um diferencial total, que vai garantir para ele uma qualidade de vida. Muito obrigado a todas vocês, a todos que nos acompanham ao vivo, um excelente painel próximo, né, que está vindo aí, e uma excelente tarde para todo mundo. Muito obrigado. Obrigada, gratidão. Obrigada.